Deus, cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 20, versículo de número 30, amém? Evangelho de João 20, verso 30. Quem encontrou, diga amém. Oh, glória, os irmãos estão ligeiro para encontrar na Bíblia. Amém, amados? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo número 20, versículo número 30 e 31, amém? Aí quando nós fazermos a leitura, você vai segurar a sua Bíblia aberta. Vai se sentar com a sua Bíblia aberta, que nós vamos dar uma passeadinha na Bíblia hoje, amém? Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 30 e 31, diz a palavra do Senhor. Evangelho de João 20, versículo 30 e 31, diz a palavra de Deus. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Os irmãos podem se sentar nesta noite, glorificando e bendizendo o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Irmãos, nesta noite, eu sei que os irmãos prestem atenção mesmo na mensagem, mas eu peço que você dobre sua atenção, porque Deus vai falar conosco através desta palavra. Tenho convicção, quer dizer, desde o começo do culto Deus está falando conosco. Às vezes é que nós damos uma de surdo, mas Deus sempre está falando conosco. Mas irmão, nesta noite eu quero trazer uma palavra com o seguinte tema: por detrás dos milagres. Amém? O tema desta mensagem nesta noite é por detrás dos milagres. Irmãos, nós sabemos que quando Jesus estava em seu ministério, Ele operou muitos milagres. Ele operou muitos milagres e nós podemos ver isso registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. A ação de Jesus operando milagres. Jesus, amado irmão, Ele operou muitos milagres. E aqui o Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 30 e 31, vai falar que os milagres de Jesus foi tantos, amados irmãos. Os milagres de Jesus foi tantos que, se fosse para arrumar livros do mundo para registrar as obras extraordinárias que Jesus fez, não caberiam, nos livros não caberia o que Jesus fez. Mas João, aqui onde nós acabamos de ler, ele vai falar que Jesus ele fez muitos milagres. Jesus operou muitos sinais. Mas João vai falar aqui no capítulo de número 20, versículo 30 e 31, que ele selecionou alguns dos milagres que Jesus fez em seu ministério. João ele selecionou alguns dos milagres que Jesus fez, registrou no seu evangelho, e ele vai falar o intuito de ter registrado os milagres que Jesus operou. Para que amado irmão, que João registrou? Ele registrou para que, amado irmão, aquele que lesse ou que ouvisse o que Jesus fez, aprendesse o que Jesus fez, cresce na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e através desses sinais, eles confessassem, eles acreditassem que Jesus era o Messias prometido a Israel. Amados irmãos, nós vamos ver aqui no Evangelho de João, completo no Evangelho de João, que ele vai falar que os milagres de Jesus não foram milagres qualquer. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, vai falar a respeito de milagres, mas João ele vai registrar que os milagres de Jesus foram sinais. Então João ele seleciona alguns milagres que Jesus ele fez no decorrer do seu ministério, e ele fala que esses milagres ali eram sinais que revelava que Jesus ele era o Messias.
E por isso, nesta noite, amado irmão, quero trazer uma mensagem aos nossos corações com o seguinte tema: por detrás dos milagres. Amado irmão, por detrás de cada milagre que Jesus ele executou, tem um sinal, amado irmão, tem algo espiritual contido, para que, amado irmão, Jesus ia transmitir lições preciosas, tanto para os seus discípulos da época, como para nós hoje. Por detrás de cada milagre de Jesus, amado irmão, revela algo extraordinário, revela algo sobrenatural, revela algo grandioso. E nós precisamos entender, amado irmão, que quando Jesus ele operou o milagre, ele não operou apenas o milagre em si, para nós olharmos, se espantar com aquele milagre e não revelar, amado irmão, valores espirituais por detrás dos sinais. Sempre tem uma lição poderosa por detrás dos sinais, mas muitas das vezes nós lemos, amado irmão, a palavra de Deus por cima e não aprendemos, não captamos a preciosidade que era a palavra do Senhor, a preciosidade que era a palavra de Deus. E por isso, nesta noite, eu vou trazer uma mensagem aos nossos corações com o seguinte tema: por detrás dos milagres. Amado irmão, e eu separei alguns milagres de Jesus. Eu separei alguns milagres que Jesus executou. E os milagres que eu separei para nós estarmos aprendendo com a palavra do Senhor nesta noite, eu separei apenas 4 milagres que Jesus ele executou. Eu separei o milagre de João capítulo 5, quando ele cura um paralítico do tanque de Betesda. Eu separei também o milagre do capítulo 6, quando Jesus ele multiplica 5 pães e 2 peixes, alimenta ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu separei também um milagre, amado irmão, de quando Jesus ele dá visão ao cego de nascença, no capítulo de número 8 de João. E eu separei também um milagre no capítulo 11 de João, a qual Jesus ele ressuscita Lázaro, a qual está morto dentro de uma sepultura há 4 dias. Então, amado irmão, o primeiro milagre, o paralítico do tanque de Betesda. O segundo milagre, a multiplicação dos pães e do vinho. O terceiro milagre, a cura do cego de nascença. E o quarto milagre, amado irmão, a ressurreição de Lázaro, morto há 4 dias. Aí eu quero que vocês folhem a sua Bíblia e abrem João capítulo número 5. Nós vamos ver a história do paralítico ali do tanque de Betesda. O texto vai falar, amado irmão, no capítulo 5 de João, que certa feita tinha uma festa em Jerusalém. Aí a palavra do Senhor vai falar que Jesus ele sobe para a festa, mas ele não fica na festa. O texto vai falar que ele vai, amado irmão, ali na porta das ovelhas, aonde tem um tanque, que em hebreu se chama Betesda. E o texto vai falar que ele chegando ali, ele tinha convicção que na beira daquele tanque tinha muitas pessoas doentes, tinha muitas pessoas enfermas, mas ele chama a atenção para um homem que estava há 38 anos paralisado à beira desse tanque. O texto vai falar, amado irmão, que ele estava há 38 anos à beira desse tanque, pois diz a história que certa feita um anjo descia nesse tanque, e o primeiro que descia dentro dessas águas era curado de qualquer enfermidade. E aquele homem, amado irmão, ele estava paralisado ali na beira daquele tanque há 38 anos. Mas a Bíblia diz que Jesus ele vai ali naquele tanque, ele vê o homem naquela situação, ele sabe o tempo que aquele homem estava paralisado. Então Jesus, olhando para ele, diz assim: você quer ficar são? Este homem diz assim: Senhor, não tem ninguém que quando as águas é agitada me coloque dentro do tanque. Então Jesus olha para ele e diz assim: olha, se levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que imediatamente, amado irmão, no mesmo instante esse homem se levanta. Este homem que se encontrava paralisado, esse homem que se encontrava há 38 anos à beira desse tanque, ele se levanta, amado irmão, e começa a andar. Ele se levanta e começa a pular. Ele se levanta e vai para a sua casa. Então nós vemos aqui no capítulo de número 5 de João, que Jesus ele levanta o homem, amado irmão,
irmão, a qual estava paralisado há 38 anos. Os médicos não conseguiam solucionar este problema, não conseguia colocar as pernas dele em movimento, mas Jesus levanta este paralítico ali da beira daquele tanque, amado irmão, que há 38 anos se encontrava sofrendo. Amado irmão, aqui Jesus queria trazer uma lição imediata para a nação de Israel. Este paralítico aqui no tanque de Betesda simbolizava a nação de Israel que estava paralisada, estava paralítica, estava, amado irmão, paralítica não fisicamente, mas espiritualmente, não conseguia andar verdadeiramente na presença do Senhor. Então, amado irmão, a lição imediata era o que Jesus estava mostrando para a nação de Israel. A nação de Israel estava, amado irmão, ali querendo obedecer os preceitos da lei, obedecer a lei, mas espiritualmente a nação de Israel se encontrava paralisada. Mas também, amado irmão, aqui nesse texto tem uma lição para nós nos dias de hoje. Nós lemos, amado irmão, em João capítulo número 20, que Jesus ele operou muitos milagres, muitos sinais, mas esses que estão registrados em João, amado irmão, é para que nós olhamos para Cristo, é para que nós conhecemos a Cristo, e nós conhecendo Ele, venhamos crer que Ele era o Filho de Deus. Então, debaixo ou por detrás de cada sinal, existem lições espirituais para nos ensinar. E o que é que nós podemos aprender, amado irmão? Que quando Jesus ele levanta este paralítico aqui do tanque de Betesda, a qual estava 38 anos paralisado, amado irmão, a lição que nós podemos aprender com este milagre é: Jesus ele tem poder, eita, amado irmão, para fazer andar aqueles que estão paralisados espiritualmente. Eu vou repetir mais uma vez, amado irmão, Jesus ele tem poder para fazer andar aqueles que se encontram paralítico ou paralisado espiritualmente. Este homem estava paralisado fisicamente, e Jesus no dia de hoje ele tem poder, amado irmão, para levantar um paralítico de uma cadeira de roda. Ele tem poder para fazer um paralítico andar. Mas, amado irmão, existe uma paralisia maior na vida do homem. E qual é esta paralisia? É a paralisia espiritual. É quando você não consegue andar na presença do Senhor, é quando você não consegue marchar na presença de Deus, é quando a tua vida espiritual não consegue avançar, é quando você, amado irmão, peleja para se levantar espiritualmente e não consegue se levantar. Ei, amado irmão, por trás deste milagre aqui, da cura do coxo, do paralítico do tanque de Betesda, nós podemos aprender que Jesus ele tem poder para fazer andar aqueles que estão paralisados espiritualmente. O texto vai falar que este homem estava paralisado por causa de quê? Por causa do pecado. Porque quando Jesus cura este homem, Jesus vai falar assim: olha, você não peques mais, para que não aconteça com você algo pior. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amado irmão, não sei se nesta noite entrou alguém por essas portas paralisado espiritualmente, coxo espiritualmente, não consegue avançar, não consegue andar, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue ler Bíblia. E diante desta palavra profética, crendo na palavra de Deus, nesta noite Jesus pode te fazer andar, Jesus pode te trazer saúde espiritual. Não importa o tempo, não importa o tempo ao qual você esteja paralisado, Jesus ele tem esse poder, Jesus tem esse poder. Ele pode te levantar novamente e você pode marchar novamente na presença do Senhor. Ei, amado irmão, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por trás deste milagre nós aprendemos que existe uma paralisia maior do que uma paralisia física. Existe paralisia maior. E qual é esta paralisia? A paralisia espiritual. Amado irmão, Jesus ele quer nos curar, ele quer nos curar fisicamente, mas a principal cura que Jesus ele quer executar é a cura espiritual. Eu não sei qual área da tua vida nesta noite está paralisada. Eu não sei qual área da tua vida nesta noite está paralisada.
Eu não sei, amado irmão, porque você parou. Espiritualmente, eu não sei porque você não consegue avançar. Quem sabe você já está um tempo paralisado, sem conseguir andar na presença do Senhor. Jesus, Ele tem poder de te fazer andar nesta noite, te fazer marchar, te fazer, amado irmão, se levantar em sua presença, através da palavra que Jesus lançou para esse cônjuge. Falou assim: se levanta, se coloca de pé. Aquele homem tomou posse, amado irmão, do que Jesus estava falando, e se levantou e começou a andar. Nesta noite o Senhor pode fazer isso sobre a tua vida. Eu não sei porque você parou, eu não sei porque você está paralisado nesta noite. Você que nos acompanha através da internet, Jesus, Ele tem poder, amado irmão, para fazer andar você que está paralisado espiritualmente. A tua vida espiritual não consegue andar, você estacionou. Ei, la bandara mandaia súbia. Ei, Jesus, Ele tem poder para fazer andar aqueles que se encontram paralisados espiritualmente. Não importa o tempo, este homem estava 38 anos. Ele estava 38 anos. Ele vai falar que não tinha ninguém que ele ajudasse. Ele vai falar que quando ele ia descer nas águas, descia outro antes dele. Mas Jesus chegou na sua história. Ia depender deste homem. Quando Jesus lançou a palavra, falou assim: se coloca de pé. Ia depender dele se queria se colocar de pé ou não. Mas ele resolveu se colocar de pé. E nesta noite o Senhor está falando, amado irmão, para você nesta noite. Você precisa se colocar de pé. Você precisa pegar a sua cama. Você precisa marchar na presença do Senhor. Porque, amado irmão, por trás deste milagre nós podemos aprender que Jesus, Ele tem poder para fazer andar aqueles que estão paralisados espiritualmente. Aleluias. Ei, amado irmão, João vai falar que Jesus operou muitos outros milagres, muitos outros sinais. Então João vai chamar os milagres de sinais. E nós aprendemos com o primeiro sinal, o paralítico do tanque de Betesda. Jesus, Ele tem poder, amado irmão, para nos colocar em movimento novamente. Jesus, Ele tem poder, amado irmão, para nos fazer andar espiritualmente na presença do Senhor. Jesus, Ele tem autoridade para nos fazer andar, amado irmão, em sua presença. Não importa o porquê você paralisou, você parou, você estacionou. Jesus, Ele tem esse poder. Jesus, Ele tem esse poder. Existe, amado irmão, paralítico fisicamente, que eles estão com as pernas espirituais boas, consegue avançar na presença de Deus, consegue crescer na presença do Senhor, consegue, amado irmão, louvar seu nome do Senhor, está bem na presença do Senhor. Mas tem uma paralisia maior, que é a paralisia espiritual, a qual nos derrota, nos joga para baixo, nos humilha e nos faz, amado irmão, morrer na presença do Senhor. Nesta noite Jesus tem poder para te fazer andar, marchar em sua presença. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o segundo milagre, amado irmão, é aqui em João capítulo 6. Você pode folhear a sua Bíblia mais para frente e abrir no capítulo de número 6. A Bíblia diz, irmão Francival, que certa feita Jesus estava no deserto. E Jesus, estando no deserto, Ele vai para descansar com os seus discípulos. Mas de repente uma grande multidão aflui até onde Jesus estava. E Jesus começa, amados irmãos, a ensinar esta multidão em pleno deserto. Jesus começa a ministrar para elas, só que o tempo vai passando e chega a tarde. E aí Jesus olha para a multidão e vê que elas estão famintas. Jesus vê que a multidão está com fome. Então Jesus olha para elas, para a multidão, e Ele sente compaixão pela multidão. Então o texto vai falar que Jesus olha para o seu discípulo, testando eles, e diz assim: olha, alimentem essa multidão, dei comida para elas. Mas a Bíblia diz que o discípulo fala assim: Senhor, 200 dinheiro não é necessário, não dá para esse povo se alimentar. E por fim a Bíblia diz que André apresenta um menino com 5 pães e 2 peixes para Jesus e diz assim: Senhor, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para esta multidão? Então Jesus, amado irmão, Ele fala assim: olha, fala para se sentarem aqui no deserto, organizada em grupos.
E Jesus pega os pães e os peixes, ergue os olhos ao céu, dá graça ao Senhor, faz aquela oração abençoada. E o texto vai falar que aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes é multiplicado, amado irmão, e alimenta ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mais ou menos 15.000 pessoas em pleno deserto. Então nós vamos ver que Jesus, amado irmão, neste milagre ele alimenta mais ou menos aí 15.000 pessoas em pleno deserto. Aí eu e você olhamos para esse milagre e falamos assim: nossa, Jesus é fantástico, Jesus é maravilhoso, ele deu de comer a 5.000 pessoas no deserto. Eita, que milagre maravilhoso. Sim, é maravilhoso. Jesus, amado irmão, ele traz providência para nós, nosso pão de cada dia. Ele abre as portas, ele abençoa o nosso celeiro. Só que por trás deste milagre existe, amado irmão, uma lição maior. Existe algo, amado irmão, sobrenatural. Existe uma lição, amado irmão, por trás desse sinal que nos revela algo mais grandioso. Aí você pode estar perguntando: sim, presbítero, o que é que nós podemos aprender com o milagre dos pães e dos peixes? Amado irmão, nós podemos aprender, amado irmão, que Jesus, ele é o pão que pode saciar a nossa fome espiritual. Mas para não ficar só nas minhas palavras, leia o versículo de número 48 do capítulo de número 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus vai falar após o milagre. Jesus vai dizer assim: olha, eu sou o pão da vida. No versículo de número 48, eu sou o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 49: vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Então o que é que nós podemos aprender com o milagre da multiplicação do pão e dos peixes? Jesus, amado irmão, ele era o pão que alimenta a nossa fome espiritual. Assim como tinha uma multidão faminta no deserto e ninguém ali conseguiu pão para alimentar aquela multidão. André não conseguiu, Felipe não conseguiu, as multidões que estavam ali presentes não conseguiu, nem aquele menino conseguiu, porque se ele desse os 5 pães da sua mão, não daria para alimentar nenhuma pessoa direito. Mas nós vamos ver, amado irmão, que quando aquele pouquinho apresentado nas mãos de Jesus, nas mãos do Senhor, o milagre acontece ali em meio ao deserto. Ei, amado irmão, como aquele pão alimentou aquela multidão, Jesus, ele fala assim: olha, eita, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que não alimenta não apenas a carne de vocês, mas eu sou o pão que alimenta a alma de vocês. A Bíblia diz, amado irmão, que a multidão, quando estava no deserto, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, eles lembraram logo do Êxodo. Eles lembraram logo do maná que caiu lá no deserto, no Antigo Testamento. Aí eles falam assim: olha, nossos pais comeram do pão do céu no deserto. Aí Jesus fala assim: não, aquele pão não era do céu, não. Aquele pão ali não era do céu, era o pão físico. Mas eu sou o pão verdadeiro, que sacia a alma de vocês, que mata a fome de vocês. E assim, amado irmão, como este pão fisicamente saciou a fome desta multidão em pleno deserto, ei, Jesus é o pão que alimenta a nossa alma faminta. O homem tenta preencher a sua alma com as coisas do mundo, com droga, com bebida, com cachaça, com sexo. Tenta preencher o vazio da sua alma com as coisas do mundo. Mas o único pão que alimenta a nossa alma se chama Jesus Cristo, se chama Jesus de Nazaré. Quem comer deste pão, amado irmão, não precisa se alimentar com manjares do mundo, não precisa se alimentar com prato de lentilha, porque Jesus, ele mata a nossa fome espiritual. Jesus, ele mata a nossa fome espiritual. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é
A lição que podemos aprender com a multiplicação dos pães e dos peixes: Jesus é o pão que pode saciar a nossa fome espiritual. Jesus, ele falou para o diabo, quando o diabo queria que Jesus transformasse pedras em pães, ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amado irmão, a nossa fome, a nossa alma, ela só é preenchida através da presença de Cristo sobre a nossa vida. Ei, amado irmão, por detrás dos milagres, nós aprendemos com a multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus, amado irmão, ele não é qualquer pão, não. Ele não é um pão perecível, ele não é um pão qualquer. Ele é o pão que alimenta, que sacia a nossa vida espiritual. Quer encher o teu estômago espiritual? Se alimenta de Jesus. Ei, come de Jesus, se alimenta da palavra que é o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque os manjares do mundo não podem preencher o vazio da nossa alma, não pode, amado irmão, encher o nosso estômago espiritual. Por detrás dos milagres, nós aprendemos, em segundo lugar, com a multiplicação dos pães e dos peixes, nós aprendemos que Jesus é o pão que pode saciar a nossa fome espiritual. Mas, amado irmão, vamos para mais um sinal. João capítulo de número 9. João capítulo de número 9 vai falar que Jesus, ele está indo com o seu discípulo. De repente eles vão passando e os seus discípulos avistam um cego de nascença. Os discípulos de Jesus vão avistar um cego de nascença. Então o discípulo de Jesus olha para Jesus e diz assim: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Aí o texto vai falar, amado irmão, que Jesus fala assim: olha, nem ele pecou, nem seus pais para que nascesse cego, mas ele está nessa situação para que as obras de Deus se manifestem através da vida dele. Aí o texto vai falar que Jesus, amado irmão, ele cospe no chão, ele faz lodo. A Bíblia diz que ele, fazendo lodo, ele unta os olhos do cego e diz assim para o cego: você vá e se lave no tanque de Siloé. O texto vai falar que aquele cego, ele vai e se lava, e quando ele se lava, o texto vai dizer que ele volta vendo. Ei, amado irmão, nós vamos ver aqui que este homem era o quê? Ele era um cego de nascença. Ele não conseguia enxergar de maneira nenhuma. Por mais que ele tentasse enxergar, aqui o cego de João capítulo 9, ele não conseguiria enxergar. Só que nós vamos ver que Jesus chega e dá vista a este homem cego. Jesus, ele chega e faz, amado irmão, esse homem enxergar. Presta atenção no texto, porque o texto vai falar que este homem não ficou cego, mas o texto vai falar que ele é o cego de nascença. Ele era um cego de nascença. Só que nós vamos ver aqui que quando este homem tem um encontro com Jesus, ele obedece a Jesus e se lava no tanque de Siloé. O texto vai falar que ele passa a enxergar. O texto vai falar que ele passa a ver. Ele enxerga o rosto de Jesus, ele enxerga a sua família, ele enxerga os seus vizinhos. Ei, amado irmão, ele consegue enxergar através do encontro que ele teve com Jesus. E quando ele obedece a Jesus e se lava no tanque de Siloé. Eu falei, amado irmão, que os milagres de Jesus registrados em João não é apenas milagre, mas tem lições espirituais por trás. Revela Jesus como Cristo. Nós aprendemos no capítulo número 5 que Jesus, ele tem poder para fazer andar aqueles que estão paralisados espiritualmente. Nós aprendemos no capítulo de número 6 que Jesus, ele é o pão que nos alimenta espiritualmente.
espiritualmente. Mas, amado irmão, nós vamos ver aqui no capítulo de número 9 mais uma lição através desse sinal de Jesus, através da cura deste cego. Ei, e o que é que nós podemos aprender com este sinal, com este milagre? Amado irmão, ei, Jesus, ele tem o poder de nos fazer enxergar verdadeiramente. Eu vou repetir mais uma vez: Jesus, ele tem o poder de nos fazer enxergar verdadeiramente. Como assim, presbítero? Jesus, ele tem poder para abrir a nossa visão espiritual. Jesus, ele tem poder, amado irmão, para abrir a visão do cego. Fisicamente tem. Ele tem poder de abrir a visão do cego, como ele fez aqui nesse sinal. Mas tem, amado irmão, uma cegueira pior. E qual é essa cegueira? É a cegueira espiritual. É quando eu e você não conseguimos enxergar espiritualmente. É como quando eu e você não conseguimos enxergar Jesus como verdadeiramente ele é, como nosso Salvador, como nosso Senhor, como Filho de Deus. É quando eu e você, amado irmão, não conseguimos ter visão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para andar na presença do Senhor, para entender da batalha que enfrentamos, para entender, amado irmão, que só Jesus tem vida, e vida com abundância. E assim como Jesus, ele abriu a visão deste cego, ele tem poder, amado irmão, para nos fazer enxergar verdadeiramente. Como assim? Ele tem poder para nos fazer enxergar espiritualmente. Ei, amado irmão, e nós precisamos pedir ao Senhor para que todo momento ele venha abrir a nossa visão espiritual. Sabe por quê? Porque às vezes, amado irmão, nós temos um encontro com Jesus e Jesus começa a abrir os nossos olhos. Mas, amado irmão, muitas vezes nós não queremos que Jesus abra os nossos olhos, ou então entramos numa miopia espiritual. Nós, louvamos o nome do Senhor, como se começamos a fechar os nossos olhos novamente. Mas, amado irmão, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é esse que pode trazer claridade à nossa visão espiritual. Por quê? Porque Jesus, ele é a luz do mundo. Ele vai falar assim, olha, no mesmo capítulo: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Nós precisamos clamar: Senhor, faz-me enxergar espiritualmente, faz-me enxergar a tua palavra com clareza, faz-me enxergar o teu caminho. Senhor, abre a minha visão, porque assim como Jesus, ele abriu a visão deste homem, amado irmão, ele tem poder de nos fazer enxergar espiritualmente, verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, amado irmão, que o príncipe deste mundo, ele cegou o entendimento, ele cegou o entendimento espiritual de muito. E nós precisamos pedir a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que ele venha abrir a nossa visão espiritual. Senhor, me faz, Senhor, enxergar perfeitamente. Senhor, abre a minha visão, Senhor. Não me deixa fechar os olhos, Senhor. Não me deixa cegar espiritualmente para as coisas, Senhor, do teu reino, para entender os valores, Senhor, do teu reino, para andar, Senhor, em fidelidade em tua presença. Ah, Senhor querido, abre a minha visão espiritual, abre a minha visão espiritual, abre a minha visão espiritual. Nós precisamos clamar ao Senhor, porque, amado irmão, se o Senhor não abrir a nossa visão espiritual, como é que um cego anda? Um cego anda tropeçando. O cego não sabe qual rumo tomar. O cego não sabe qual direção pegar. Então, amado irmão, nós precisamos clamar a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o Senhor, ele venha a abrir a nossa visão espiritual. Porque, amado irmão, às vezes nós mesmos crentes estamos na igreja, mas estamos cegos. Nós não conseguimos enxergar a grandeza que Jesus, ele fez por nós.
Nós não conseguimos entender a grandeza da salvação. Nós não conseguimos entender o privilégio de estar na presença do Senhor e entre milhões o Senhor ter nos escolhido. Nós não conseguimos enxergar o verdadeiro valor do mundo espiritual, e nós precisamos pedir para que o Senhor venha aperfeiçoando a nossa visão, venha clareando a nossa visão. Por quê? Porque assim como Jesus, Ele abriu a visão desse cego de nascença, Ele tem poder, amado irmão, de nos fazer enxergar verdadeiramente. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, não permita, Senhor, que os meus olhos espirituais se fechem. Não permita, Senhor, que eu viva cego espiritual. Você que está nos acompanhando através da internet ou escutando da sua casa, peça para o Senhor Ele abrir os teus olhos e te revelar as verdades das Escrituras Sagradas. Ei, amado irmão, porque tem pessoas que têm olho fisicamente, mas é cego espiritualmente, e nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor Ele venha abrir a nossa visão espiritual. Mas, amado irmão, vamos finalizar esta mensagem nesta noite. Evangelho de João, capítulo número 11. Evangelho de João, capítulo número 11. Vai falar, amado irmão, que certa feita Jesus, ele tinha um amigo chamado Lázaro, e também tinha duas amigas chamadas Marta e Maria. E o texto vai falar que eles moravam em uma aldeia chamada Betânia. E eles morando em essa aldeia chamada Betânia, Jesus se retira de Betânia. E o texto vai falar que um amigo de Jesus chamado Lázaro, ele adoece. E ele adoecendo, as suas irmãs, elas enviam um mensageiro a Jesus com a seguinte mensagem: Senhores, eis que está enfermo aquele que tu amas. E a Bíblia diz que Jesus diz assim: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus seja manifestada por meio dela. E a Bíblia diz que Jesus fica mais 2 dias no lugar onde estava. E a Bíblia diz, amado irmão, que Lázaro ele vai piorando dessa enfermidade. Marta e Maria ali se angustia porque Jesus ali não vai de imediato curar o seu irmão. E o texto vai falar que Lázaro ele vem a óbito, ele morre. Então as suas irmãs preparam ali o cortejo fúnebre, coloca Lázaro sobre a sepultura e coloca uma pedra. E o texto vai falar que Jesus só vai até onde Lázaro estava depois de 4 dias. E o texto vai falar que Lázaro já cheirava mal. O texto vai falar que Lázaro já estava entrando no estado de decomposição. Mas Jesus chegando na aldeia de Betânia, o texto vai falar, amados e queridos irmãos, que Marta e Maria se encontram com Jesus. E elas começam a chorar, a se lamentar, porque o seu irmão tinha morrido. E as suas irmãs dizem assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então as irmãs de Jesus, ali, as irmãs de Lázaro, melhor dizendo, chorando. O texto vai falar que Jesus fala assim: aonde foi que vocês colocaram ele? E o texto vai falar que elas foram e mostraram, era uma caverna e tinha uma pedra na boca do sepulcro. Então o texto vai falar, amado irmão, que Jesus, ele olha para as irmãs, Jesus olha para aqueles que estão em volta. Jesus tinha falado anteriormente para Marta e Maria, se elas crescem, elas veriam a glória de Deus. E Jesus manda tirar a pedra da boca do sepulcro. E quando a pedra é removida, o homem que já estava podre ali, entrando no estado de decomposição, o texto vai falar que Jesus ergue os olhos para o céu e ele brada em alta voz: Lázaro, sai para fora. E quando Jesus, amado irmão, ele dá esta palavra de ordem, esta palavra de autoridade, o texto vai falar que Lázaro ele sai para fora daquela sepultura. O texto vai falar que aquele homem que quem olhava assim dizia: não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais solução, já era. Jesus
arranca Lázaro de dentro daquela sepultura. Aí você pode estar me perguntando, presbítero, qual é a lição principal por trás deste milagre? Amado irmão, a lição principal por trás deste milagre é extraordinária. Existe uma lição aqui, amado irmão, sobrenatural. Aqui é uma lição que Jesus, amado irmão, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quando Jesus ele voltar para buscar a sua igreja, e ele der a palavra de ordem àqueles que estiver na sepultura, pode fazer o tempo que for, eles serão arrancados da sepultura e irão encontrar com o Senhor nos ares. Isso se chama de arrebatamento da igreja. E aqui nós vamos ver que Jesus, amado irmão, ele vence um inimigo muito grande. Ele vence aqui um inimigo, amado irmão, terrível. Qual inimigo? O inimigo chamado morte. Se nós formos olhar dentro da Bíblia, nós vamos ver que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Foi ali dentro de poucas horas, Jesus trouxe ela à vida. Ela tinha morrido fazia pouco tempo. O filho da viúva de Naim, ele tinha morrido ali, já estava indo enterrar, mas Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Mas aqui no episódio de Lázaro foi um milagre extraordinário. Por quê? Porque já fazia 4 dias, ele já estava podre, já estava entrando no estado de decomposição, mas Jesus ele arranca este homem da sepultura. Então a lição imediata é que Jesus, quando ele voltar para buscar a sua igreja, aqueles que estão no pó da terra serão arrancados. Mas nós podemos aprender uma lição aplicável para a nossa vida. E qual é essa lição que nós podemos aprender com este sinal? Amado irmão, nós podemos aprender que Jesus ele tem o poder para ressuscitar aqueles que estão mortos espiritualmente. Jesus ele tem poder para levantar um defunto de um caixão, sim ou não? Jesus ele tem poder para levantar um defunto de um caixão. Mas Jesus, amado irmão, aquele quer trazer uma lição para a nossa vida. Jesus ele tem poder para ressuscitar aqueles que estão mortos espiritualmente. Aqueles, amado irmão, que não têm vida espiritual. Aqueles, amado irmão, que assim como Lázaro se encontra dentro de uma sepultura espiritual. Aqueles que alguém olha e diz assim: não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais solução, não vai para lugar nenhum. Jesus ele tem poder para ressuscitar aqueles que estão mortos espiritualmente. Se nós olharmos nas páginas das escrituras sagradas, nós vamos ver, amado irmão, Jesus ele dando vida espiritual para aquele que ninguém dava nada. E um exemplo é o ladrão da cruz, ali que se arrepende no último instante, crê em Jesus, e Jesus dá vida àquele homem, aquele morto espiritualmente. Então, amado irmão, por detrás dos milagres de Jesus operado em todas as páginas da Bíblia, existem lições espirituais. Não é só o milagre em si. Jesus não fazia milagre só para brincar de milagre e falar que era super poderoso. Após o milagre, Jesus revelava o seu intento por detrás do milagre. Então nós aprendemos em quarto lugar que Jesus ele tem poder para ressuscitar aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que estão fracos espiritualmente, aqueles que estão desanimados. Assim como Jesus chamou lá de dentro daquela sepultura, ele tem poder, amado irmão, para nos chamar à vida espiritual, a vida espiritual de dentro das sepulturas que muitas vezes nos metemos, muitas vezes, amado irmão, sepultamos. Ei, Jesus ele tem poder para ressuscitar aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que estão mortos em seu delito e pecado, aqueles que estão mortos, amado irmão, entrega as práticas que desagradam ao Senhor, aqueles que não têm vida espiritual. Jesus ele tem poder para ressuscitar aqueles que estão mortos espiritualmente. Aleluias. E por detrás dos milagres, por
por detrás dos milagres, nós podemos aprender, amado irmão, que existem lições preciosas, aplicáveis sobre as nossas vidas. E nós pegamos apenas 4 milagres: o paralítico do tanque de Betesda, a multiplicação dos pães e dos peixes, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Nós aprendemos, amado irmão, com a cura do paralítico de tanque de Betesda, que Jesus ele tem poder, que Jesus ele tem poder para levantar aqueles que estão paralisados, aqueles que são paralíticos espiritual, e fazer andar em sua presença. Nós aprendemos, amado irmão, que assim como Jesus multiplicou os pães e os peixes, e ele diz que ele é o pão da vida, que nos alimenta espiritualmente, nós aprendemos também no capítulo número 9, que Jesus, amado irmão, como ele curou o cego de nascença, ele tem poder, ele tem autoridade para nos dar visão espiritual, para nos fazer enxergar espiritualmente, arrancar a cegueira que nos cega e nos impede de entender os valores do reino do céu. Mas nós aprendemos em quarto lugar, com a ressurreição de Lázaro, que Jesus ele pode ressuscitar, ele pode trazer a vida. Você que nesta noite está morto espiritual, está dentro de uma caverna, colocar uma pedra na boca da porta, Jesus nesta noite te chama para fora. Sai para fora, volte a viver, volte a andar, volte a marchar na presença do Senhor. Ei, amado irmão, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Por detrás dos milagres, por detrás dos milagres, na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus, ele deixou registrado esses sinais para que nós venhamos crer que Jesus, ele é o Filho de Deus. E para que nós crendo, nós temos salvação. Amado irmão, eu creio em milagres nos dias de hoje. Os milagres são atuais, eles não cessaram. Mas o milagre ele tem que servir para aproximar as pessoas de Cristo, e as pessoas precisam crer que Jesus é o Filho de Deus, porque o milagre em si não salva ninguém. Mas por um milagre não salvar ninguém, Jesus nunca deixou de operar milagre. Jesus sabia, amado irmão, quando as multidões iam até ele, Jesus sabia que eles iam só por causa do milagre. Mas Jesus nunca parou de operar milagre, independentemente das multidões querer só milagre ou não. Jesus operava, e entre Jesus operar esses sinais, tinha pessoas que se convertiam verdadeiramente à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, você tenta entender o que está por detrás dos sinais, porque por detrás dos sinais tem lições preciosas que podem nos revelar muito dentro da palavra do Senhor. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Qual é o tema da mensagem? Oi? É isso aí mesmo, profeta. Oh, glória. Por detrás dos milagres.